Fala galera, tudo jóia com vocês? Hoje nós vamos reagir a um vídeo do Nicolas. Eu ainda não assisti, vou assistir junto com vocês. Uns amigos meus me mandaram, né, e tal, falam esse vídeo, mas só que eu não tive tempo, nem ontem nem hoje, nem pra mexer com a internet, cara. Tava atarefadaço no trabalho, né? E eu ainda não ganho dinheiro com isso aqui é um passatempo pra mim, né? E é isso aí, vamos ver, né? O que o Nicolas, né? Pô, o Nicolas é um fenômeno, o cara é foda. O Nicolas e o Caio Coppola os caras são fodásticos, admiro pra caramba os dois, né? E o que o Nicolas aprontou dessa vez contra a esquerda? Porque, pelo visto, os meus amigos, alguns inclusive de esquerda, os da direita mandaram um vídeo dizendo, assiste aí. E os da esquerda já falaram, já deram coisas do tipo, já tá falando besteira, né? Enfim, a esquerda, para os esquerdistas, a verdade é só quando favorece o PT, né? Quando não favorece, não, é fake news. Enfim, vamos dar uma olhada no vídeo do menino Nicolas aqui, né? Deixa eu... Tá, beleza? Vamos lá. Anistia. O que você tem a ver com isso? Eu te explico. Em 1955, o negro era obrigado a ceder seu lugar no ônibus para uma pessoa branca. Uma mulher, Rosa Parks, certo dia se negou e foi presa por se recusar a se levantar. Sua atitude gerou boicote aos ônibus, liderado por Martin Luther King. Sim, isso foi o início do movimento contra as injustiças que a população negra sofria. Mas o que isso tem a ver com a anistia, Nicolas? A injustiça contra uma mulher virou um marco de uma luta coletiva. Lá foi um ônibus, aqui um batom. Débora, casada, mãe de 2 filhos pequenos. Cabeleireira, condenada a 14 anos de cadeia. Seu crime? Escreveu "Perdeu o Mané" em uma estátua com um batom. Mas isso você já deve saber. A pergunta que fica é, se ela tivesse escrito "Fora Bolsonaro" em vez de "Perdeu o Mané", Moraes e Dino teriam condenado ela da mesma forma? A gente sabe que não. Nós sabemos que não, porque a esquerda pode tudo. Quando Bolsonaro era presidente, fizeram um jogo de futebol com um souvenir simulando a cabeça do presidente Bolsonaro na época. O STF condenou alguém? Não. Não, simplesmente não. Disse que era liberdade de expressão. O povo tem o direito de se manifestar, de expor sua opinião. Quando era contra o Bolsonaro. Agora vai manifestar a tua opinião contra o STF, para tu ver a merda que dá. Tu vê, né? Vai se manifestar contra o Lula, para tu ver a merda que dá. Enfim, vamos lá. Uma pessoa que não tem uma imagem dela dentro do Congresso, quebrando nada, nenhuma violência. E pior, um funcionário da limpeza desfez o golpe de Estado da Débora com água e sabão. Quem gera mais risco à democracia? Uma cabeleireira com um batom ou 15 traficantes soltos pelo STF? A resposta... Essa dos traficantes, cara, assim, não é caso isolado. Nós vemos diuturnamente o judiciário brasileiro soltando criminosos. A audiência de custódia, ela foi feita com essa intenção, soltar criminosos. Eu tenho um livro aqui, ó. Eu vou deixar a descrição do livro para quem quiser comprá-lo. Aliás, o link para a compra desse livro na descrição do vídeo, ó. Bandidolatria e Democídio, né? Ensaios sobre garantismo penal e a criminalidade do Brasil, no Brasil. Cara, esse livro aqui, escrito pelo Diego Pesce, Leonardo Jardim de Souza, cara, mostra muito bem como que o governo brasileiro mata a sua própria população e solta bandidos. Nós temos vários e vários. A Lava Jato, por exemplo. Todos os condenados da Lava Jato foram soltos. Todos estão soltos. Todos estão em liberdade. E aí? Para quem não sabe o que é democídio, democídio é o assassinato, né, sistemático da sua própria nação, né, que é o que o governo faz. Que são o que as leis brasileiras fazem, né? Eles matam sua própria população. Não à toa, quem foi o campeão nas urnas, dentro dos presídios, na última eleição? PT, o Lula. Se as eleições no Brasil fossem feitas só em presídios, o Lula tinha ganhado com 80% a 90%. 80%, 90%. Bandido vota em bandido, né? Vamos lá. Já tô puto.
Tô puto. Todo mundo já sabe, mas muitos têm medo de responder. E aí está o meu ponto. Quando você trata uma injustiça apenas como um número, você ignora que é uma pessoa, uma família que está sofrendo e que você, um dia, pode ser vítima da mesma injustiça. Infelizmente, temos muitas outras vítimas. Eliane Amorim, 28 anos, manicure, presa no dia 22 de março de 2023, quase 2 meses depois dos atos do dia 8 de janeiro em São Luís. Motivo da prisão? A acusação que teria participado dos atos de vandalismo em Brasília. Mas até hoje, não foi apresentada nenhuma prova de que ela tenha quebrado algo, invadido prédios ou incentivado qualquer tipo de violência. Uma das páginas da denúncia mostra que a única suposta participação atribuída a ela é o fato de que teria viajado para Brasília. Só isso. Ela está presa há 2 anos. Giovana, balconista, grávida de 8 meses, chegou a Brasília no fim de tarde do dia 8, entre 17 e 18 horas, ou seja, horas depois da baderna. Foi presa na manhã seguinte, perto do acampamento em frente ao quartel-general. A PGR admite que não há provas de que Giovana tenha participado dos atos. Uma das principais testemunhas, o motorista do ônibus que a levou a Brasília, que poderia comprovar que ela chegou apenas no fim da tarde, quando os atos já tinham ocorrido, não foi autorizada a testemunhar. Adivinha? Por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Flávio Beltrão, 50... Cara, imagina a situação. A pessoa, eu vou chamar de estudo, tá? Aquele crime lá que a gente não pode falar, que é cometido contra mulheres. Imagina uma pessoa ser acusada de estupro por uma mulher. Vocês sabem, né, que aqui no Brasil, a palavra numa situação desse tipo aí, a palavra da vítima é mais que suficiente. Tu tá de buenas lá na tua casa, vem a polícia, te prende, porque uma fulana de tal, ex-funcionária tua, que agora foi demitida, disse para o juiz que tu estudou ela enquanto ela trabalhava contigo, trabalhava para ti. Pô, tu disse, não, peraí, não é bem assim não, pô. Não é bem assim, ó. Nesse dia que ela tá dizendo aí, essa situação, tem câmera de segurança no local, tava no bar com os amigos, tava no bar. Tem câmera de segurança que provam que eu estava lá nesse dia, nessa hora. Tem as câmeras aqui do meu condomínio que mostram que quando eu saí de lá, eu vim direto para casa. É só calcular o tempo, né? Etc. Aí o juiz, que deveria ser imparcial e deveria se ater a todas as informações, tanto de um lado quanto do outro, o juiz simplesmente disse que não, eu não quero saber disso. Não quero saber das tuas provas que provam a tua inocência. Eu não quero saber se tem uma pessoa que vai testemunhar a teu favor. Eu não quero saber disso. Eu quero te mandar para a cadeia, pronto, e acabou. Pronto, acabou. É assim que está o Brasil. A pessoa tinha uma outra que poderia comprovar que ela não estava lá. O juiz, em vez de dizer, não, beleza, vamos trazer essa pessoa aqui. Não, ele simplesmente disse que não, ele não vai testemunhar. Eu não quero que ele testemunhe. Na lei penal brasileira, o Código Penal brasileiro diz que lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Toda vez, né, eu estou dizendo isso porque toda e qualquer informação que puder ser usado em favor do réu num processo criminal, ela tem que ser acatada. Toda e qualquer informação que não esteja nos autos, mas que possa, né, porventura, beneficiar o réu, ela tem que ser acatada. Tem que ser acatada, ela tem que ser ouvida, ela tem que ser analisada. Porque na lei penal diz o seguinte, né? O princípio, aliás, né? Não é que ela diga, o princípio é o seguinte: é preferível 100 criminosos soltos do que um inocente preso. Essa é a regra, né? A lei penal, ela se baseia nesse princípio. É preferível 100 criminosos soltos do que um inocente preso. Só que a gente está vendo que o Brasil não está seguindo essa regra não, né? É foda, né? Vamos lá. 38 anos, morador de rua. Ficou preso por 11 dias na Papuda. Sim, um morador de rua. Como isso é possível? Simples. Já que estava sem emprego, sem abrigo e sem dinheiro, passou a frequentar os acampamentos para conseguir alimentação em um local onde pudesse dormir. No dia seguinte do dia 8, foi preso sem qualquer prova de que tenha participado de depredação, invasão ou organização de qualquer ato ilegal. Após 11 dias preso na Papuda, conseguiu liberdade com tornozeleira eletrônica. Mas o morador de rua teve de fazer uma pergunta óbvia ao juiz auxiliar do Moraes. Abre aspas. Não tenho endereço.
Como vou carregar a tornozeleira? Como vou pagar a multa se não tenho nem dinheiro para comer? Ezequiel Ferreira Luiz, pai de 6 filhos e condenado a 14 anos de prisão pelo STF. Motivo? A presença dentro de um prédio sem qualquer registro de que tenha destruído algo ou ameaçado alguém. A simples presença foi motivo de receber uma pena maior do que muitas aplicadas a traficantes, homicidas e estupradores. Paulo Gabriel da Silveira, vendedor de bandeiras. Chegou dia 8 às 21 horas em Brasília, vindo de Goiás. Comprou 10 bandeiras do Brasil para vender e pagar a pensão do seu filho. No outro dia, vendeu apenas 3 e em frente ao quartel-general foi preso, junto com outros manifestantes. A defesa apontou que o rastreamento do celular comprova que ele chegou em Brasília depois que tudo aconteceu e que jamais esteve nas cenas dos atos. Mesmo assim, foi levado a Papuda e passou 3 meses preso. Foi processado e agora condenado pelo STF pela prática do crime de associação criminosa. Todos esses estão sendo tratados como se fossem inimigos da democracia. Logo, no país que a maior apreensão de dinheiro em espécie foi feita na casa de Gedel Vieira, 51 milhões de reais, foi condenado a 14 anos de cadeia e já está em prisão domiciliar. Logo, no mesmo país que um condenado a 400 anos por corrupção, Sérgio Cabral, e fica preso menos de 7 anos e já está solto. Tem proporcionalidade nessas condenações? Mas deixa eu esclarecer ainda mais. Já está bem claro que a justiça tem lado. E se você usar vermelho, tudo bem. Mas se não, tem uma má notícia para você. Em 2006, o MST invadiu e depredou a Câmara. Condenados? 0. Em 2017, o protesto Ocupa Brasília reuniu 45 mil manifestantes de esquerda contra o Temer. Nesse dia, a sede de 3 ministérios foi incendiada e houve depredação em 8 prédios. Condenados? 0. Em 2018, o prédio da ministra Carmen Lúcia foi pichado por integrantes do MST. Sabe qual foi a condenação para eles? 0. Onde estava o STF para condená-los a 14 anos de prisão? Percebe? Não há justiça, muito menos senso de proporção nas condenações. É mera e pura vontade de acabar com a vida de pessoas. Mas, Nicolas, você vai passar pano só porque é do seu lado agora? Claro que não. O dia 8 foi um dia lamentável para o nosso país. Quebradeira e desordem nunca fez parte de nenhuma manifestação da direita. O que nós queremos é simples: justiça. E justiça é punir sem vingança, mas dar a cada um o que é seu, nem mais nem menos. O Brasil já anistiou torturadores e corruptos. Negar perdão a manifestante é escolher punir só o que tem menos poder. Ou coloca todos os envolvidos da esquerda, que já fizeram o mesmo na cadeia, ou solta os da direita para ficar igual os da esquerda. O que não dá é punir uma torcida que cometeu algo e a outra torcida que já fez o mesmo, repetidas vezes, nunca ter punição. E por quê? Porque o juiz é do time deles. Aí não dá. Anistiar os presos do dia 8 não é absolver o caso. É reconhecer que a justiça não pode ser seletiva, quando a democracia também errou no seu próprio espelho. Anistia. O que você tem a... A Dilma Rousseff, que foi presidente do Brasil por 2 vezes, ela era assaltante de banco. Ela fazia parte de um grupo terrorista. O Lula, presidente do Brasil por 3 vezes, segue esse mesmo padrão aí. Por que eles não estão presos? Receberam anistia, foram anistiados. E agora? Por que lá atrás a esquerda queria anistia? A esquerda lutava por anistia. Agora a esquerda é contra a anistia. Por quê? Porque lá atrás eram os dela, né? Eram os terroristas, lá, a galera lá da guerrilha do Araguaia, lá das várias, até esqueci, são tantos aqui que eu até esqueci aqui o nome deles. Mas enfim, eram os terroristas amigos deles, que sequestravam, que matavam, que explodiam bancos. Eles queriam anistia, né? E conseguiram, muitos foram anistiados. Muitos foram anistiados. E agora a esquerda é contra a anistia. Por quê? Porque agora é o povo da direita, né? Percebam como é a situação aqui no Brasil, o duplo padrão. Um pode tudo, o outro não pode nada. O outro calado está errado. Dá para confiar no judiciário brasileiro? Eu não confio. Se vocês confiam, né, cara, boa sorte. É isso aí, galera. É o vídeo de hoje. Eu vou deixar a descrição, o link para quem quiser adquirir esse livro. Recomendo. Já o li 2 vezes. Estava, inclusive, lendo de novo, né? Tem aqui marcado. Recomendo muito esse livro, cara. Eu não vou passar raiva sozinho, né? Eu não quero passar raiva sozinho. Passem raiva comigo, pessoal.
Vou deixar o link de compra, pessoal. Falou. Ah, não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Deixa um comentáriozinho aí. O que vocês acham disso? Anistia ou não? Ou só a esquerda pode? Falou!